Olá, candidato. Nesta aula, você deverá ficar bastante atento. Por quê? Nós vamos discutir agora a documentação técnica e o material arquivístico à luz da Bastiana Vieira e da Râmida. Tenho verificado que há uma confusão desse conteúdo do ponto de vista do que está na lei, no que se refere à microfilmagem e à chamada tipologia documental. Não é esse o estudo que será feito. Nós vamos realmente discutir a documentação técnica à luz de outros autores, como Râmida e, na verdade, Bastiana Vieira, que tem caído aí para concurso público, principalmente na banca Sesgran Rio. Então, candidato, muito atento com esse conteúdo, para não fazer uma confusão deste conteúdo com a parte jurídica, com a Lei 8.159 e a Lei da microfilmagem, pois o assunto não é este. Então vamos falar sobre a documentação técnica. Documentação é o fundamento do conhecimento, sendo fixada materialmente através da escrita de letras, números, desenhos, gráficos, objetos, cenas e suscetível de ser utilizada como informação e controle em consultas, estudos ou provas. Isso quer dizer que a documentação tem a finalidade com a informação, não tem a menor dúvida. Ou seja, a arquivologia é a ciência que estuda os documentos e o documento é qualquer coisa que contenha uma informação. Então, a documentação, ela tem sempre o compromisso com a informação. E agora com valor probatório, ou seja, valor de prova. No que se refere a uma instituição, seja ela pública ou privada, temos que estar atento agora com a chamada documentação natural e artificial. O que vem a ser a documentação natural? No fundo, é a documentação em primeira via. Vou criar um contexto aqui. Vamos supor que a empresa A tem uma matriz, ela esteja no Rio de Janeiro com uma matriz em Curitiba, ou vice-versa. Eu tenho a empresa com a matriz em Curitiba com uma filial no Rio de Janeiro. Então vamos fazer Curitiba-Rio de Janeiro. Quando a matriz manda uma documentação, ou seja, oficial de Curitiba, aquela que está em Curitiba é a natural da instituição de Curitiba. Se eu mando uma cópia desse documento para o Rio de Janeiro, não é a documentação natural de Curitiba, é uma cópia. Então ela será dita artificial. Então a documentação natural é a documentação oficial. Se nós olharmos aí, temos cartas, memorandos, entre outros. O que tem que estar atento que a documentação natural é aquela da origem, né, da empresa, não é a cópia. Mas, Fabrício, material de arquivo pode ter cópia? Pode, mas a regra é evitar. Mas, na verdade, o objetivo aqui é outro. Então, nós temos a chamada aí exposição de motivos, como avisos, ofícios, contratos, apólice, termo de responsabilidade, entre outros. Então, isso, na verdade, é uma documentação. Se ela for dita natural, ela, na verdade, está associada à empresa. Se for uma documentação artificial, está associada à cópia emitida pela matriz. Agora, não confundam documentação oficial. Ela pode ser classificada como secreta, confidencial, reservada, ostensiva ou ordinária. O que tem que estar atento é que a chamada ostensiva e ordinária é a documentação que está acesso ao público. Então, temos que estar atento que essa é uma definição que não está na lei. É uma documentação, né, no que se refere aos autores, Bastiana Vieira, da Interciência e da Râmida. Documentação artificial. Temos fichas, gráficos, desenhos, mapas, filmes, fitas, microcópias, cópias, impressões. Fabrício, eu tenho que decorar isso? Lógico que não. O que tem que estar atento é a documentação natural é a oficial, é a origem. A artificial é uma cópia de alguma coisa, né? Seja uma certidão, seja lá o que for. Agora, cuidado! Classificação de documentos quanto ao gênero. Vamos falar dos documentos quanto ao gênero. Escrito ou textuais. Está associada à documentação cujo suporte é o papel e são documentos que têm ali um texto, uma informação. O cartográfico, mapas e plantas, né? São os mais
clássicos aí que caem em concurso público. O iconográfico é ter uma ideia de alguma coisa estática, né? É ter uma ideia de uma coisa estática. Depois vamos ver a questão de prova disso. O filmográfico está associado aos filmes. Os sonoros, na verdade, à rotação. Micográficos é uma técnica mais específica que eu vou abordar no exercício. E o informático são os documentos associados à informática. Isso tudo, na verdade, é uma informação da Marilena muito decorada. O que temos que estar atento? Ou vai cair isso contextualizado numa questão de concurso, ou vai cair isso no contexto mais geral. Por exemplo, se eu perguntar assim para o candidato, será que um documento, eu tenho aqui em CD, será que ele é informático? Não necessariamente. Por quê? Se eu tenho só o CD que não está rodando, é uma coisa. Se eu pego esse CD que está rodando informação, aí é outra. Que ele está lá no computador que vai rodar a informação. Então, o CD puro, ele não é, na verdade, informática ainda. Ele só o será quando há uma rotação. Então, é isso que temos que estar atento. Agora, uma coisa é certa. No que se refere a esses documentos, que é a classificação quanto ao gênero, temos que estar atento com o suporte. E eles têm cobrado isso direto nas questões de concurso público. Então, os documentos escritos ou textuais, qual seria o suporte? O papel. É você ter uma informação de um texto ali, você vai perceber que o suporte é o papel. No que se refere aos documentos filmográficos, o suporte é a película fotográfica, por exemplo, uma fotografia. Temos que estar atento que tem uma ideia de foto estática, então o suporte é a película. Então esse é o que tem mais caída aí em concurso público e temos que estar atentos. Exercícios resolvidos. Então vamos fazer alguns exercícios e discutir isso para valer. Exercício 1. Os suportes dos documentos de arquivo incluem: alternativa A, papel é suporte? É. Papel fotográfico é suporte? É. Película videográfica é suporte? Com certeza. Agora, alternativa B, plantas, mapas e fotografias. Alternativa C, mídia eletrônica, película filmográfica, iconográfico. Alternativa D, negativo fotográfico, diapositivo e audiovisual. Podemos verificar que a alternativa correta é a A. Papel fotográfico e película videográfica, na verdade, é suporte. O resto das alternativas mistura classificação quanto ao gênero, como iconográfico, entre outras. Vamos discutir agora o material arquivístico. Material arquivístico é todo o equipamento de consumo usado em arquivos. Existe grande variedade de material arquivístico, sendo difícil de caracterizar todos os disponíveis. O que temos que estar atento? Todo material arquivístico está associado a guardar uma informação com certo suporte. O que temos que estar atento? Como existe grande variedade de material arquivístico, é lógico que hoje, na era da tecnologia da informação, com certeza isso já se ampliou. Então, é um estudo mais avançado, praticamente para uma prova de arquivista, né? Mas não para uma prova básica de concurso público, com noções aí de arquivologia, para uma área de técnico ou de terceiro grau, mas sem ser a área especialista arquivista. Material de consumo. Como material de consumo, temos caixas, pastas, fichas, guias e tiras de inserção. Vamos começar o nosso estudo pelas caixas. Vamos olhar a figura e discutir as características do material de arquivo no que se refere às caixas. Toda caixa de um arquivo tem um furo. Para que serve o furo da caixa? Na verdade, não é para ventilar o documento, muito pelo contrário. O furo na caixa está diretamente associado a manusear, ou seja, dedo na vertical para pegar a caixa, segurar por baixo e manusear. O profissional da área, o arquivista, tem que ter todo cuidado quanto ao manuseio da caixa ao qual estão inseridos os documentos. Número de caixas. O arquivista tem que saber estimar o número de caixas.
O número de caixa, por definição, nada mais é do que a razão entre a massa documental e a largura da caixa. A largura é onde está o furo. Não confundam largura do ponto de vista matemático, comprimento, largura e altura. Não é isso. É uma visão do arquivista. O arquivista entende que a largura é onde se encontra o furo. Então, por exemplo, se eu tenho 800 centímetros de massa documental para uma largura de 10 centímetros, eu necessito de 80 caixas de papel para guardar essa massa documental linearizada, ou seja, massa documental não é quilo, é a massa documental em metros lineares, é a unidade de medida da caixa para linearizar o documento. É como se eu tivesse, na verdade, uma massa documental enfileirada com uma certa massa. Letras. Será que eu posso preencher a caixa com caneta ou lápis? Questão de concurso público, bibliografia obrigatória. Regra geral, caneta pode? Pode, mas qual é a preferência? Lápis para aproveitar a numeração. Isso é o que tem sido abordado em concurso público e é a visão praticamente unânime de todos os autores. Então, regra geral, a caixa pode ser preenchida com caneta? Pode, mas qual é a preferência? Lápis para aproveitar a numeração. A numeração pode aparecer os números, por exemplo, 1, 01, 001, 0001. Será que é a mesma coisa? Não. Quando você tem uma caixa que tem lá números, por exemplo, 01, 2 dígitos, isso quer dizer que esse arquivo tem no máximo 99 caixas. Se aparecer 0001, 4 dígitos, isso significa que esse arquivo tem no máximo 9.999 caixas. Fabrício, pode ter menos? Pode, nada impede. Mas ali você tem um critério para saber estimar o número máximo de caixas que pode conter esse arquivo. Vamos falar agora sobre pastas. Olhando a figura, podemos verificar que a pasta é uma folha de papelão resistente, dobrada ao meio, que serve para proteger os documentos. Toda pasta de arquivo possui uma guia. A notação pode ser alfabética, numérica ou alfanumérica. O que temos que estar atento aí? Toda vez que você vai pegar um documento, você vai ter uma guia, por assim dizer, de controle, em outras palavras. Se o documento foi retirado, tem que estar lá uma guia dizendo que é guia fora. O que isso quer dizer? Que a documentação não mais se encontra naquele local e ela foi, na verdade, enviada a quem é de interesse para uma certa consulta que depois será devolvida. Então, quando você fala guia fora, significa ausência da documentação daquele local na instituição. Ficha. Retângulo de cartolina onde se registra a informação. As dimensões variam de acordo com as necessidades, assim como varia de acordo com a empresa. Guias separam as pastas nas gavetas dos arquivos, reunindo-as em grupos. As partes ou seções dos arquivos ou fichários. Qual é a finalidade disso? Facilitar a busca dos documentos. Função das guias. Primária. Indica a primeira posição de uma gaveta ou seção de um arquivo. Secundária é a subdivisão da primária. É aqui que o candidato pode errar. Primária, secundária, qual é a tendência? Terciária, tá errado. É a subsidiária, é a subdivisão da secundária. E especial, localização de um nome ou assunto de grande frequência. O que está se discutindo aqui? É um documento que, na verdade, está dividido em várias divisões, que você vai chamar primária, secundária e subsidiária. E o que vem a ser a chamada guia fora? Tem como notação a palavra fora e indica a ausência de uma pasta do arquivo. São destinadas a implantar o controle sobre a saída dos documentos. O que realmente temos que estar atento com essa abordagem da guia primária, secundária, subsidiária, especial? No fundo, toda a massa documental ela pode ser subdividida numa guia, pode ser subdividida numa gaveta. Na verdade, é o quê? É uma divisão no que se refere a guardas de documentos.
Lógico que isso pode variar de empresa para empresa, assim como a tipologia das guias. Tiras de inserção. O que vem a ser, na verdade, a tira de inserção? Dentro da ideia de arquivologia da massa documental, você pode perceber que certos documentos, ele é subdividido em várias áreas. Em outras palavras, eu posso ter um documento falando sobre uma região, seja, por exemplo, norte, sul, leste, oeste. Aí eu posso pegar o norte e ir colocando mais informações. E vou fazendo, na verdade, subdivisões ali. Então, cada subdivisão dessa, associada a uma informação em si, vai ter uma tira ali associada ao respectivo assunto. Por exemplo, eu posso pegar região sudeste. Eu posso, sei lá, Rio de Janeiro e São Paulo. Aí pego hipoteticamente Rio de Janeiro. Aí pego hipoteticamente o bairro, Zona Sul ou Zona Norte. Pego hipoteticamente Zona Sul, pego o bairro Copacabana. Aí pego o bairro Copacabana, pego uma livraria. Aí pego uma livraria tal, em outras palavras. Eu vou, na verdade, colocando várias informações detalhadas. Então, cada, na verdade, informação detalhada está associada a uma tira que conterá uma informação de uma coisa mais específica. No fundo, a tira de inserção vai estar associada à classificação dos documentos quando você for discutir isso aí, no chamado método geográfico, mnemônico, variadex, entre outros. O que realmente me interessa? Tira de inserção, na verdade, é uma subdivisão que vai tratar de informações mais específicas de um tipo documental ou de um assunto específico. Vamos falar agora sobre a mensuração de documentos textuais. Temos que ver uma tabela agora que, na verdade, está caindo em concurso público e o candidato vai ter que saber toda essa tabela de conversão. Fabrício, eu tenho que decorar toda ela? Com certeza. Porque o que o cara vai te pedir? Por exemplo, a massa documental em arquivologia, a unidade de medida é o chamado metro linear. O que vem a ser isso? É você pegar a massa documental, linearizar. Eu posso pegar um monte de documento, aí linearizei. Eu tenho, hipoteticamente, 200 centímetros de documento. Então, essa massa documental em metros lineares tem 200 centímetros. Se eu tenho uma caixa de largura 10, se eu pegar 200 por 10, eu preciso de 20 caixas para guardar esses documentos. Pergunta: se esse documento tiver uma sala em volume, por exemplo, comprimento, largura e altura, eu posso ter 1 metro de comprimento, 2 metros de largura e 3 metros de altura, por exemplo, ou vice-versa. 3 metros de comprimento, 2 de largura e 1 de altura. Vejam que, na verdade, o que acontece? Esse documento está numa caixa, né, num volume, em 3 dimensões. Só que você não mede o documento do ponto de vista em metros cúbicos. O que você vai ter que fazer? É como se eu tivesse pego toda essa massa documental em volume, tentasse linearizar e tentasse estimar, na verdade, quanto vale aquela massa documental em metros lineares. Ou seja, eu tenho que fazer uma transformação, ou seja, uma mudança de unidade em volume para metros lineares. Se eu perguntar para você, será que eu consigo também estimar essa massa documental em termos de volume e saber quanto ela pesa? Com certeza. Fabrício, isso tem a ver com a densidade no material? Não. O que realmente está em jogo é uma tabela de conversão onde o candidato terá que decorar isso à risca. Sesgran Rio tem cobrado isto bastante. Provas do BNDES, né, que tem caído lá arquivologia, não tem a menor dúvida, isso será cobrado. Então, de acordo com a figura, temos que realmente saber a tabela de conversão. Vamos olhar a figura. De acordo com a tabela, temos que saber a seguinte conversão. Metros lineares para quilogramas. Vai ter que pegar esse valor em metros lineares e multiplicar por 50 para achar em quilograma. Metros lineares para metros cúbicos. Vai ter que pegar a medida em metros lineares e multiplicar por 0,8 para achar em metros cúbicos. Quilogramas para metros lineares. Vai ter que saber a medida em quilograma e multiplicar por 0,025 para calcular em metros lineares.
quilogramas para metros cúbicos. Vai ter que pegar a medida em quilograma, multiplicar por 0,0016 para calcular em metros cúbicos. O que podemos realmente perceber daí? Se você tem, por exemplo, num arquivo, uma massa documental com uma certa quantidade numa sala, em volume cúbicos, eu vou pegar essa massa documental e vou fazer o seu peso. Aí essa massa deu, por exemplo, 50.000 quilogramas de documento. Aí ele vai te perguntar, se tem 50.000 quilogramas de documento, aí vou fazer a pergunta inversa. Pergunta, quanto é que ele ocupa dentro da sala em metros cúbicos? No fundo, é isso que o candidato tem que estar atento. Ou seja, ele vai te dar uma situação em que essa massa documental tem uma certa quantidade em quilo e você vai ter que fazer a conversão em metros cúbicos e vice-versa. Eu vou te dar uma massa documental em metros cúbicos e eu quero saber, na verdade, a estimativa de quantos quilos tem de documento ali. Ou seja, não tem como. Você que está fazendo o concurso público vai ter que saber essa tabela, vai ter que decorar esses fatores de conversão. Fabrício, qual deles cai mais? Todos, né? Porque cada vez que a banca vai fazendo uma prova, ela vai colocando, na verdade, cada mudança aí de variável. Então, cada ano cai um. Às vezes cai de metros cúbicos para metros lineares, às vezes cai de quilograma para metros lineares. Pode ser, na verdade, qualquer coisa. Então, não tem como. O candidato que está se preparando, principalmente para a banca 6 Gran Rio, vai ter que saber toda esta tabela. Vamos olhar agora as 4 tabelas restantes. Na transformação de toneladas para metros lineares, temos que multiplicar o valor em toneladas por 25. Se for toneladas para metros cúbicos, temos que multiplicar o valor em tonelada por 1,6 para calcularmos em metros cúbicos. Se for metros cúbicos para metros lineares, temos que multiplicar o valor por 12. Essa é a que mais cai em concurso público. Metros cúbicos e metros lineares. Todas caem, mas eles têm dado ênfase mais de metros cúbicos para metros lineares. Então, metros cúbicos para metros lineares, multiplicar por 12. E metros cúbicos para quilogramas, essa tem caído também, multiplicar por 600. Como exemplo, vamos supor que eu tenho uma caixa com 2 metros de comprimento, 4 metros de altura e 10 de largura. Ou seja, 2, 4 e 10. Se você olhar 2, 4 e 10, dá 80 metros cúbicos de massa documental. Se eu quero em metros lineares, o que eu estou querendo, na verdade, calcular? É pegar esses 80 metros cúbicos de massa documental, é como se eu pegasse toda essa massa documental e linearizasse, ou seja, colocasse essa massa documental enfileirada. Então, se eu tenho metros cúbicos para metros lineares, o que eu tenho que fazer? Multiplicar por 12. Então, eu pegaria os 80 metros cúbicos, multiplicaria por 12, que daria 960, então teria 960 metros lineares. Cuidado, quando você fala metros lineares em arquivologia, você apenas está dizendo que essa massa documental que tinha uma dimensão em 3 dimensões volumétricas, ela foi linearizada, somente isso. É como se eu conseguisse pegar toda essa massa documental, botasse em cima de uma mesa, na vertical e medisse, pegasse um metro, né, uma trena, e conseguisse medir isso aqui em metros lineares. Então, nesse caso aí, você teria que multiplicar por 12, de acordo com a tabela. Então, seria 80 vezes 12, 960. Se eu fosse pegar esses documentos e perguntasse quantos quilos tem esses metros cúbicos aí, ou seja, pegaria essa massa documental, hipoteticamente, de 80 metros cúbicos e iria te perguntar quanto isso pesa? Teria que multiplicar por 600. Então, seria 80 vezes 600, 48 com 3 zeros, 4.800. Né? Então, eu teria, né, 48 mil. Então, seria 48 mil aí, né, de unidades de massa. Então, cuidado. Massa é massa, peso é peso. Cuidado que pode cair em prova, né? Não sei o que, peso é massa vezes gravidade. Então, é massa mesmo, né? Então, o que realmente me interessa é pegar a massa documental em volumes cúbicos, trabalhar ou com metros lineares
ou com quilograma. Esses são os que têm mais caído em concurso público. Todas podem cair, repito, porque cada prova, dependendo da banca, vai explorando um pedaço da tabela. Então, o candidato que está enfrentando aí concurso público, ele tem que estar atento com essa tabela, tem que realmente saber, né, e saber esses fatores de conversão, que pode cair qualquer um deles. Então, vamos agora fazer alguns exercícios no que se refere à tabela e no que se refere à documentação. A secretária da diretoria retira uma pasta do arquivo para prestar informações ao diretor administrativo da empresa. Passado 4 dias, o chefe do departamento de pessoal solicita a mesma pasta. O técnico administrativo verifica que a pasta ainda não fora devolvida, pois no lugar de arquivamento da pasta havia uma ficha com informações sobre o empréstimo. Essa ficha, que ainda é muito utilizada nos arquivos, é a guia. Então, alternativa A, física; B, subsidiária; C, fora; D, especial; e E, dentro. Essa o candidato não pode errar, né? É a guia fora, que significa que a documentação não está naquele momento no arquivo. Então, gabarito, letra C. No próximo exercício, também da Sesgran Rio, caiu uma questão da tabela. Vamos ver. Para a organização de acervos acumulados, visando a guarda definitiva, é indispensável a quantificação do acervo a partir da unidade de medida do arquivo. Desta forma, caso seja encontrada uma documentação amontoada, cuidado, esse amontoada não quer dizer também que o documento está amontoado, jogado de qualquer maneira. Ele apenas foi infeliz no termo amontoada. Mas cuidado, arquivos, documentos são guardados de forma correta, muito bem organizada. Não existe uma documentação amontoada. Ele apenas foi infeliz nessa colocação. Amontoada, na verdade, é guardada. Então, caso seja encontrada uma documentação amontoada, medindo 2 metros de comprimento, 1 metro de altura e 3 metros de largura, o arquivista saberá que a medida exata deste arquivo em metros lineares é alternativa A, 6, B, 36, C, 40, D, 60 e E, 72. Essa questão que eu na Sesgran Rio, da prova da Petrobras. E ela foi interessante, que muita gente ficou com dúvida nessa nomenclatura que está em M/L. Muitas pessoas, mililitro, metro por litro, não. É a unidade metro linear, será representada assim. O que na verdade a questão queria? Que você soubesse a definição de volume, né, de um paralelepípedo ou de um cubo, né, volume do cubo, aresta ao cubo, volume do paralelepípedo, comprimento vezes largura vezes altura. Então, quais são as dimensões aí? É 1 metro, 2 metros e 3 metros. Se você olhar 1 vezes 2 vezes 3, dá 6 metros cúbicos. Aí o candidato, apavorado, assustado, marca a letra A. Errou a questão, porque ele não quer a medida em metros cúbicos. Ele quer, na verdade, a medida em metros lineares. Temos que saber a tabela de conversão, Fabrício? Com certeza. Se não souber isso, você não vai matar a questão. Se essa massa documental tem 6 metros cúbicos de volume e eu quero saber em metro linear, vou ter que pegar esses 6 metros cúbicos e multiplicar por 12, de acordo com a tabela de conversão. Então, 6 vezes 12, ultimamente é 72. Então, gabarito, letra E. Olhamos lá, 72. Isso quer dizer que essa massa documental de 6 metros cúbicos, se fosse desmanchada no sentido de conseguisse pegar uma mesa e linearizar isso tudo, eu teria em metros lineares 72. Cuidado que ele vai te colocar na prova M/L. Então, na verdade, é uma conversão de metros cúbicos para metros lineares. Então, é isso que o candidato tem que estar atento e ele vai perceber, né, que não tem como. Tem que saber toda a tabela mesmo e os seus fatores de conversão. Para estudo, eu indico o livro Arquivologia para Concursos, autor Fabrício Mariano, editora Academia.
O livro, na verdade, aborda todas as teorias em cima dos autores, assim como a tabela de conversão que tem caído nas provas de concurso público, seja ela Banca CESP-NB, SESGRAN Rio, Fundação Carlos Chagas, entre outros.